A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos ler mais uma vez? Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Meu Deus, que o Senhor possa estar falando conosco agora, nesse momento, aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, meu Pai. Que a tua lição venha ser dada, venha ser ministrada pelo teu Espírito Santo, venha abrir nossos corações, venha abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a tua palavra, para que nós possamos entender a tua palavra e para que nós possamos aceitar a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, fala com todos nós neste momento, meu Deus. Amém? Algumas pessoas podem estar pensando o seguinte: como é que alguém pode não ouvir a voz de Deus se essa pessoa é uma serva de Deus, se essa pessoa está na igreja, é uma pessoa batizada, é uma pessoa que está fazendo a obra de Deus? Como é que essa pessoa pode não ouvir a voz de Deus? Que um ímpio não escute a voz de Deus, nós podemos até entender isso, mas um servo de Deus que está na igreja, fazendo a obra de Deus, que está buscando a Deus e não ouve a voz de Deus, como isso pode ser possível? Irmãos, eu vou contar um testemunho para os irmãos poderem entender como é que isso acontece. Isso aconteceu já tem muitos anos. Estávamos na igreja e aí chegou um irmão que começou a frequentar a igreja conosco. Mas a nossa igreja era uma igreja pequena. E aquele irmão disse um dia o seguinte: eu quero me batizar, porque eu estou na igreja já tem algum tempo e eu ainda não me batizei, mas eu gostaria de me batizar numa igreja grande. E aí eu falei: amém, irmão, você pode batizar onde você quiser. Se você quiser congregar aqui com a gente, mas quiser batizar em outra igreja, não tem problema não, você que sabe. E aí, aquele irmão tinha o sonho de batizar numa igreja grande, uma dessas igrejas grandes, que tem programa de televisão, que é conhecida no Brasil todo, e é conhecida até em outros países. Ele queria batizar nessa igreja. E aí, um dia, nós estávamos andando pela rua e nós passamos na porta de uma dessas igrejas. E aí, falei assim: irmão, vamos lá dentro lá ver que dia que é o dia do batismo, que dia que eles batizam, já que o irmão quer batizar aqui nessa igreja. Aí falou: amém. Então, nós vamos entrando na igreja. Só que a igreja era o seguinte: ela tinha um corredor bem grande na frente da igreja, onde era o estacionamento da igreja. E lá no final daquele corredor ficava o próprio salão da igreja, mas na frente dela tinha aquele corredor grande. Então, quando nós fomos para poder entrar naquele corredor lá da igreja, o irmão, quando colocou o pé lá dentro, eu não sei o que aconteceu, ele tropeçou em alguma coisa, mas ele deu um salto para frente com aquele tropeço que ele deu, que ele quase caiu de rosto no chão. Ele só não caiu de rosto no chão porque ele deu uma equilibrada muito boa, porque o tombo foi violento. Ele não caiu por milagre, mas quase que ele caiu de rosto no chão. E aí eu até brinquei com o irmão: calma, irmão, você está querendo batizar? Mas primeiro espera ter água para você mergulhar, não vai mergulhando sem água não, que você vai machucar. E aí o irmão riu assim e tal, ficou meio sem graça, né? E aí nós fomos entrando por aquele salão, por aquele corredor da igreja. E quando nós chegamos na porta da igreja para entrar, na porta da igreja lá tinha uma faixa pendurada, com a seguinte campanha que a igreja estava fazendo. O nome da campanha era Campanha Vitória da Matéria. Quando eu vi aquele nome daquela campanha, alguma coisa bateu em mim, o Espírito Santo falou comigo assim: essa campanha não está certa não, tem alguma coisa errada nisso daí. E aí, sem dizer nada, eu só virei para o irmão e falei: e aí, vamos batizar? Aí o irmão olhou bem aquela faixa, leu e também entendeu também. O Espírito Santo falou com ele também. E ele simplesmente baixou a cabeça, não falou nada e voltou para trás. E nós saímos daquela igreja, não batizamos lá. E quando nós estávamos voltando para casa, eu falei com aquele irmão: irmão, um dia eu vou voltar naquela igreja lá, que eu quero saber como é que é essa campanha, qual que é a base bíblica que existe nessa campanha. E assim foi. Passando alguns dias, eis que eu encontro com um irmão, meu amigo, que era membro dessa igreja.
E aí, conversando com esse irmão, eu não perdi a oportunidade e perguntei para ele: ô irmão, você está frequentando aquela tal igreja lá? Eu falei: tô. Você é obreiro lá, né? Sou. Então me explica o seguinte: que campanha que é essa aí? Campanha Vitória da Matéria. Você pode explicar para mim? E aí o irmão começou a tentar explicar. Falou assim: a matéria é uma casa, matéria é carro, matéria é. A matéria. O meu irmão começou a gaguejar, não conseguia explicar. Falou assim: a matéria são as coisas da vida, a matéria. E não conseguia explicar. E aí eu falei com ele assim: irmão, a Bíblia fala que nós temos que vencer pelo Espírito, não pela matéria. Como é que uma igreja vai fazer uma campanha Vitória da Matéria, se na nossa vida o que tem que vencer é o Espírito? É o Espírito que tem que vencer a nossa carne. Como é que pode ser uma coisa dessa? E aí o irmão baixou a cabeça e falou comigo o seguinte: eu vou contar para o irmão a verdade. Ué, como assim a verdade? É o seguinte, olha, um tempo atrás aí, o bispo da igreja regional aqui da Zona Norte, ele tinha que fazer uma viagem. E aí ele chegou para aquele pastor regional e colocou na mão dele um bilhete dizendo: esta aqui é a próxima campanha que as igrejas vão fazer. E aí ele entregou aquele bilhete na mão do pastor regional lá e o bispo foi embora fazer a viagem dele. Só que o pastor regional lá, ele não leu o bilhete na frente do bispo. Ele foi ler o bilhete mais tarde. E aí quando ele pegou e foi ler o bilhete onde estava escrito o nome da tal campanha lá, estava escrito assim: campanha Vitória da... E a última palavra ele não conseguiu entender. Ele se esforçou para tentar entender a última palavra, ele não conseguiu entender a letra do bispo, e ele deduziu que a última palavra era matéria. Aí ele pensou assim: campanha Vitória da Matéria. E foi o que ele fez. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo falou com aquele homem que aquela campanha não estava certa. Mas aquele homem pensou assim: se o bispo falou, então tá certo. E aí ele pegou e fez não sei quantas faixas, umas 40 faixas. Espalhou para aquelas igrejas da Zona Norte todas. E em cada uma daquelas igrejas tinha no mínimo 3 pastores. O pastor encarregado e mais 2 pastores auxiliares. E imagina o seguinte, irmão. Cada igreja recebia aquela faixa com a tal campanha. Campanha Vitória da Matéria. E aí imagina o seguinte. O Espírito Santo com certeza vinha naquele pastor, que era o encarregado da igreja, e falava com ele: campanha Vitória da Matéria, essa campanha não está certo. Só que aí aquele pastor pensava: mas se o bispo está mandando fazer, então está certo, né? Se o bispo mandou, está certo. E aí aquele pastor líder da igreja passava para os 2 pastores auxiliares dele, que tinha que comprar faixa, preparar as faixas. E aí com certeza o Espírito Santo falou para aqueles outros 2 pastores: espera um pouco aí, campanha Vitória da Matéria? Essa campanha não está certa não. E aí só que eles com certeza respondiam a mesma coisa: se o bispo mandou, então tá certo. Então, irmão, essa história se repetiu por 40 igrejas, mais ou menos. Quantos pastores viram aquela frase, o Espírito Santo falou com eles que aquilo não estava certo, mas eles fizeram assim mesmo, que eles pensavam: se o bispo mandou, então tá certo. E aí começaram a fazer a tal campanha. E aí, não sei depois de quantos dias que estava a campanha lá, o tal bispo regional lá estava no outro estado, e aí ele viu pelo programa de televisão, na frente das igrejas, aquela tal faixa lá, campanha Vitória da Matéria, e aí o bispo ficou indignado porque não era aquele o nome da campanha que ele tinha dado. E ele voltou depressa para São Paulo, foi lá no pastor regional lá e falou assim: como é que você me coloca aquela faixa lá? Não foi essa a campanha que eu mandei você fazer. Mas eu entendi isso. Não, não é isso não. E aí, irmão, quando eles foram ver o estrago, aquela campanha lá, muitos irmãos viram aquela campanha e os irmãos que ouviram a voz do Espírito Santo disseram: essa campanha não está certa. E muitos irmãos pararam de frequentar aquela igreja, não foram mais frequentar aquela igreja. Outros irmãos continuaram lá. Mas o pastor lá regional lá falou que quando eles foram avaliar mais ou menos, aproximadamente 30% da igreja foi embora.
Quer dizer, só essa porcentagem ouviu a voz de Deus e viu que não estava certo. Eles não disseram assim, se o pastor está fazendo, está certo. Se o bispo está mandando, está certo. Se o homem falou, então está certo. Não. Eles ouviram a voz de Deus e não concordaram com aquilo. Então, irmãos, é isso que acontece. O Espírito Santo tenta convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas vezes, como foi dito lá na palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. As pessoas no tempo de hoje, elas estão endurecendo demais o coração, elas não querem ouvir o Espírito Santo falar com elas. O Espírito Santo tenta convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o homem não dá ouvido ao Espírito Santo. E ele escuta a voz do outro homem. Não, do jeito que você está tudo bem, Deus te aceita do jeito que você é, Deus conhece seu coração, e outras desculpinhas que as pessoas dão para não ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer nos convencer do pecado para que nós venhamos só arrepender dos nossos pecados e mudarmos de vida. Porque se nós não arrependermos do nosso pecado, vai ter o dia do juízo. Do pecado, da justiça, vai ter o dia da justiça. Vai ter o dia que Deus vai cobrar de nós porque nós não ouvimos a palavra, porque nós não ouvimos a verdade. E quisemos ouvir a nossos próprios interesses, ouvir a nossa própria carne. Nós não fomos convencidos pelo Espírito Santo, nós não acreditamos na justiça, que é a palavra de Deus, e ficamos ouvindo o nosso próprio, ficamos nos apegando no nosso próprio entendimento, ou então nos apegando no entendimento de homens. E aí o que vai acontecer? Quando chegar o dia do juízo, que é o dia do acerto de contas com Deus, e aí? O que a pessoa vai falar para Deus? Ela vai dizer para ele, Senhor, me desculpe, mas eu endureci o coração e não ouvi o Espírito Santo. Aí vai ser tarde, irmãos. As pessoas têm que aprender mais a ouvir o Espírito Santo e não ouvir tanto o ser humano. Eu não estou pregando aqui que você tem que se rebelar contra o seu pastor, contra o seu líder, não. Você tem que ser submisso sim ao seu pastor, você tem que ser submisso sim à liderança da igreja, porque a palavra de Deus fala que os pastores velam por nossas almas e eles é que nos vão nos prestar conta diante de Deus pelas nossas vidas. Mas, porém, se um pastor está ensinando coisa errada, se um bispo está ensinando coisa errada, se um apóstolo está ensinando coisa errada, eu não sei quem lá está ensinando coisa errada, e você tem o Espírito Santo na sua vida que diz para você, isso que esse homem está falando não está certo. O que você vai fazer? Você vai ouvir o Espírito Santo ou vai ouvir o homem? Se você ouvir o homem, você vai estar puxando para a tua vida condenação. Porque aquele homem está ensinando errado e você está querendo ouvir a mentira e não a verdade. A Bíblia fala no versículo que diz o seguinte, pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair na cova. E olha o detalhe, não fala que vão cair no buraco, não. Porque se um cego cair no buraco, ele pode se levantar e alguém ajudar ele a sair daquele buraco. Mas se alguém cair numa cova, como é que essa pessoa vai sair de lá? Porque quando a pessoa cai na cova, porque ela está morta. E aí não vai ter outra segunda chance, não. Por isso que Jesus foi bem específico nesse versículo. Pode um cego guiar outro cego, mas ambos vão cair na cova. E cova, quando você cai na cova, não tem mais outra chance, não. É só caiu, já era, irmão. A cova representa a condenação. A cova representa o inferno. Se você estiver seguindo uma pessoa que é cega espiritual, ele vai te levar para a cova. E depois que você cair na cova, não tem mais como sair de lá, não. Você tem que prestar muito bem naquilo que o seu líder está falando, porque se o seu líder falar alguma coisa errada, você não vai dizer para Deus assim, Senhor, foi o meu pastor que ensinou errado, por isso que eu estou aqui. Não. O pastor pode ensinar até errado, mas existe um Espírito Santo na igreja que está lá para nos alertar das coisas erradas que o homem pode ensinar. Então, nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, porque mesmo que o homem, o pastor, o bispo, o reverendo, ensinar alguma coisa errada, por ele, primeiramente, não está ouvindo o Espírito Santo, se ele ensinar alguma coisa errada, a igreja tem que ter o Espírito Santo para falar com elas e alertar. O que aquele homem não está falando não está certo. Então, nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo
Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos livra de cairmos na cova. Porque caindo no buraco dá para sair, mas caindo na cova não tem mais como sair, não tem mais escapatória. Nós temos que estar atentos. Imagina o seguinte, se você entrar dentro de um avião, e aquele piloto do avião, lá na cabine, lá, sem ninguém perceber, leva uma garrafa de uísque lá, e aquele piloto do avião começa a beber, começa a brincar lá dentro da cabine, fica bêbado, começa a fazer coisas fora de si lá, começa a brincar com os controles lá, começa a fazer bobagem na cabine do avião, aquele avião vai cair. E aí, o que vai acontecer? Só vai morrer o piloto do avião só? Ou quem tiver junto com aquele avião vai morrer também? É a mesma coisa, irmãos. Nós estamos dentro de uma igreja. O pastor é o líder, é o dirigente da igreja. Se ele estiver fazendo coisa errada e as pessoas não perceberem isso e pularem fora daquele barco lá, antes que ele afunde, quando aquele barco afundar, vai todo mundo perecer. Então, nós temos que estar na igreja atentos ao que o Espírito Santo está falando conosco. Se você ouvir uma palavra, que você ficar com alguma dúvida, é o Espírito Santo que está falando para você. Chega em casa, lê na Bíblia, vê o versículo que o pastor falou, vê se ele ensinou certo, o Espírito Santo vai te mostrar se o que ele falou é certo ou não. Ai, mas e se eu não tiver o Espírito Santo? Então procura ter o Espírito Santo sim, procura buscar Deus, procura jejuar, procura orar, procura consagrar a sua vida, procura clamar a Deus que Ele vai te dar o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vier sobre a tua vida, não endureça o vosso coração. Porque o Espírito Santo, muitas das vezes, vai falar coisas que a nossa carne, não vai querer obedecer. A nossa carne não quer fazer a vontade do Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que a carne luta contra o Espírito. E os dois não se dão bem, os dois não se entendem. O que o Espírito fala, a carne não aceita. A carne quer fazer a vontade da carne e o Espírito quer fazer a vontade do Espírito. O nosso Espírito, ele quer fazer a vontade do Espírito Santo, do Espírito contra a carne. E se a carne vencer, coitado de nós. Nós vamos estar perdidos. Nós temos que procurar ouvir o Espírito Santo e fortalecer a nossa parte espiritual, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, estejam atentos àquilo que o seu pastor prega, aquilo que o seu líder prega na igreja, esteja atento, porque se aquele homem estiver falando alguma coisa errada, aquilo não vai trazer só prejuízo para ele, não. Aquilo vai trazer prejuízo para você também. Tem um outro testemunho que aconteceu também. Esse testemunho aconteceu com a minha esposa. Ela estava congregando numa igreja, e aí o pastor pregou aquela passagem, quando Saul foi ungido rei, o Espírito Santo falou para Samuel lá, dizendo, Saul, vai lá e tal dia se apresente no meio dos profetas. Daqui tantos dias você vai lá no meio dos profetas e se apresenta. Só que assim, quando Samuel acabou de dar essa instrução para Saul, e Samuel saiu de perto de Saul, o Espírito Santo falou com Saul que aquilo não ia acontecer daqui tantos dias, aquilo ia acontecer naquele dia mesmo. E aí o pastor pregou a seguinte coisa, Saul foi um tolo, Saul foi um idiota, ele não ouviu Samuel, ele foi pregar lá no meio dos profetas na hora errada, Samuel mandou esperar alguns dias para ir, mas ele foi naquele dia. Não. Quando a minha esposa ouviu o pastor falar isso, o Espírito Santo falou para ela, o que ele está falando não está certo, vai lá na Bíblia lá e lê. E aí quando ela leu na Bíblia, ela viu que Samuel disse para Saul, daqui tantos dias você vai lá no meio dos profetas. Mas assim que Samuel deu as costas e saiu perto de Saul, o Espírito Santo mudou tudo e fez Saul, e naquele mesmo dia se cumpriu tudo aquilo que Samuel tinha dito. Quer dizer, irmãos, o homem pode falar alguma coisa, mas se Deus mudar tudo, qual a palavra que tem que valer por último? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Então, isso é para a gente poder refletir. Nós temos que estar atento àquilo que Deus está falando na igreja e não àquilo que o homem está falando na igreja. Está certo que o pastor, ele é um homem, ele é usado por Deus para nos pregar a palavra. Mas às vezes, irmão, vai ter momentos que o ser humano vai passar por algum problema, que às vezes ele não vai entender a palavra, ele vai estar, às vezes, num momento espiritual meio fraco, e ele às vezes pode até ter um entendimento errado da palavra e passar um entendimento errado para as pessoas. Porque ele às vezes
vezes não está ouvindo o Espírito Santo, não está bem ligado com o Espírito Santo, para poder mostrar para ele o que está certo e o que está errado. E aí, naquele vacilo dele, ele prega alguma coisa errada, alguma coisa contra a Bíblia. O que vai acontecer nessa hora? Aí que nós temos que agradecer a Deus por ter deixado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai mostrar para a igreja, para aquela pessoa que está sensível à voz do Espírito, se o pastor pregou alguma coisa errada ou não. E aí, mesmo que o homem falhar, Deus não falha. Deus nos alerta, ele não vai deixar ninguém perecer pela falha do homem. Mas se o homem prega a coisa errada, e a ovelha não escuta a voz do Espírito Santo e aceita aquela coisa errada lá, aí vai ter prejuízo tanto para quem está pregando como para quem está ouvindo. Então, irmãos, a lição que eu quero passar para os irmãos é a seguinte: a lição que o Espírito Santo está deixando para nós é o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque o Espírito Santo, às vezes, não vai dizer só coisas que vai alegrar o nosso coração, não. Ele vai dizer algumas vezes coisas que vai entristecer o nosso coração, mas é um entristecimento temporário que vai trazer uma alegria eterna. Ele quer nos corrigir, Ele quer nos mostrar os nossos erros, Ele quer mostrar as nossas falhas, para que nós venhamos agradar a Deus. O Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, daquilo que é errado, que nós devemos deixar de praticar. Por isso, irmão, esteja atento, irmão. Procura orar, procura jejuar, faça como a palavra de Deus disse, não podeis jejuar 1 hora. Não pode ficar 1 hora de jejum, irmão. Faça 1 hora de jejum, pelo amor de Deus. Se o médico dizer para você, fulano, eu quero que você venha amanhã fazer a consulta médica, aí ele pede para você ir em jejum. Ele fala assim, vai dormir lá umas 10 horas da noite, no mínimo lá, e aí das 10 horas da noite até o dia de manhã, quando você passar pela consulta, você vem de jejum. E aí o homem, para poder agradar o médico lá, ele abre o jejum 10 horas da noite e vai consultar lá no médico 8 horas da manhã. E ele fica aquele tempo todo de jejum. Mas vai que o médico atrasa e o médico não chega 8 horas da manhã. O médico vai chegar 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora. Será que aquele homem lá não vai ficar lá esperando o médico vir de jejum para poder fazer a consulta? Porque se ele comer alguma coisa, ele vai perder o dia da consulta e vai ter que voltar outro dia. Se para você consultar um médico, você topa, você concorda em ficar tantas horas de jejum, e para agradar a Deus, será que você não pode ficar 1 hora de jejum? Irmão, mas quando eu tenho certeza, quando você falar assim, vou fazer 1 hora de jejum, o diabo vai soprar no teu ouvido. Não, você não consegue. Você tem que comer, você tem que beber. Aí você vai dizer para Satanás, não, Satanás, para ir para o médico lá, eu fico até 12 horas de jejum. E para agradar a Deus, eu não vou ficar 1 hora? Então, irmãos, aprenda essa lição. Jejua, ore, consagra a tua vida, que quanto mais você matar a tua carne, mais você vai estar com o teu espírito forte. E quanto mais você tiver com o teu espírito forte, mais o teu ouvido vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Por isso, ore, jejue, consagre a tua vida, abra os teus ouvidos espirituais para você poder ouvir a voz do Espírito Santo. Que essa palavra venha ficar nos nossos corações, e que essa palavra venha trazer frutos na tua vida, frutos espirituais. Meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, abençoe cada irmão, cada vida que está ouvindo essa palavra agora, que ela venha ficar nos nossos corações, que esse alerta de Deus venha ficar para nos alertar a estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não se esqueçam de se inscreverem no canal para você poder receberem outras mensagens, porque vai chegar um momento em que eu não vou poder, às vezes, mandar uma mensagem para os irmãos, porque vai ter muitas pessoas. Então, você vem aí embaixo, aí clica aí na palavra inscrever-se, que aí você vai estar fazendo parte do canal. E aí, quando tiver uma nova pregação, uma nova mensagem, eles vão avisar você, porque você não perca nenhuma pregação. E também, eu quero ouvir a opinião dos irmãos. Escreva aí nos comentários o que essa palavra falou com os irmãos, porque eu quero saber a opinião dos irmãos. Se o irmão tiver algum testemunho para contar, ou alguma coisa, escreva no comentário. Eu quero ouvir a voz dos irmãos, porque é muito importante para mim. Então, que todos sigam com Deus e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém?